NJ está de volta e olha que informação importante. Jacareí está com uma carreta montada ali no estacionamento do Parque dos Eucaliptos, que fica aqui na região central da cidade, para realizar exames de mamografia. Mas atenção, mulheres entre 50 e 69 anos não precisam levar um pedido médico, é só comparecer com o documento de identidade e o cartão SUS. Já as pacientes abaixo dessa faixa etária precisam levar um encaminhamento que é emitido tanto pela rede pública ou particular. A carreta vai permanecer no Parque dos Eucaliptos até o dia 21 de março, ou seja, no próximo sábado. E o processo de atendimento é organizado por meio de senhas. De segunda a sexta-feira são disponibilizadas 50 e aos sábados 25. Portanto, é ideal que as pessoas cheguem cedo e fiquem atentos a esses horários. Para ter mais informações, é só acessar o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Agora a gente vai mudar de assunto agora, que a gente vai conhecer um espaço bem bacana, que desenvolve um trabalho legal aqui na cidade. É o Espaço Dona Santinha. Roupas com preço baixo unido à sustentabilidade. A Mara descobriu que dá para economizar, ajudar o planeta e ainda fazer o bem ao próximo de um jeito bem simples, comprando em brechó. Eu tenho comprado peças muito boas aqui, né? Além assim de satisfazer a gente está ajudando também em prol da Santa Casa, dos doentes e tudo mais. O Espaço Dona Santinha é uma loja de artigos usados, principalmente roupas e calçados, que está localizado no centro da cidade. O projeto começou com uma feira de artesanato que a dona Judite realizou. No início, era um grupo de 6 mulheres. 3 anos depois, conta com 20 voluntárias. E além de oferecer produtos de baixo custo, arrecada verbas para a Santa Casa de Jacareí. Aí foi dando essa ideia de ter um brechó e aceitar todas as doações e o valor, o preço bem baixo, bem camarada. E esse dinheiro, durante o mês, é depositado. No final do mês, tiramos o extrato e levamos para a Santa Casa e vemos o que eles estão precisando naquele momento. O brechó funciona todos os dias da semana e o trabalho só acontece graças ao voluntariado. E por meio dele, além de ajudar o próximo, muita gente descobre um novo sentido para a vida depois da aposentadoria. Esse trabalho amplia a mente, o seu sentimento, o outro, você enxerga o outro, enxerga o que ele está sentindo e você transfere para você. É uma maneira de você se modificar, né? Quem doa também recebe. Opa, quem doa também recebe. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. E é um serviço que a gente faz voluntário, com amor, sabe? Com dedicação. A gente tem aquele compromisso como se fosse um trabalho mesmo. Para abraçar a ideia, basta dar um pulinho no Espaço Dona Santinha para fazer uma boa compra gastando pouco dinheiro. Ou aproveite para doar e ajudar o hospital mais antigo da cidade. Então a gente aceita todo tipo de doação. Pode ser roupa, objetos para casa, calçados, roupas para criança, todo tipo de doação. Aí nós fazemos uma triagem, colocamos para vender. E muitas das doações também a gente reverte em doação também para outras entidades. Legal. Quanto tempo você, em média, fica no celular? Você já parou para pensar? Difícil, né? Só que saiba que este vício tem um nome, o de uma fobia. Acompanhe na reportagem. É só ir para a rua para encontrar centenas de pessoas ligadas nele, o celular. E com poucos toques na tela, podemos estar em qualquer lugar e agilizar muitas coisas, como pagar contas e até mesmo procurar um emprego. Você tem noção mais ou menos de quanto tempo você fica por dia? Olha, tirando o horário do trabalho, eu costumo estar sempre com ele. Olha, bastante tempo. A quantidade de horas eu não sei te dizer não, mas é muito tempo. Muito difícil ficar sem ele, a não ser quando está carregando mesmo. Antigamente, né, quando começou a iniciar os aparelhos móveis, eles eram acessórios, né, com funções bem específicas de comunicação, telefone, depois mensagem em texto, né. Agora não, agora nós convergimos em um único dispositivo, um verdadeiro supercomputador, né? Então nós fazemos tudo por ele. Inclusive as pessoas hoje, muitos trabalham pelo celular e nem tem mais computador. Que ele é útil, não temos dúvidas, mas é importante que a gente saiba identificar os excessos para que este hábito não vire uma fobia.
É isso mesmo, a dependência neste aparelhinho já tem até nome, nomofobia, um termo em inglês caracterizado pelo medo ou pânico de ficar longe do celular. O Brasil tem atualmente mais de 230 milhões de linhas móveis ativas, de acordo com a Anatel. É mais celular do que gente. E nesse mundo quase que todo digital, o grande desafio é não deixar que a vida online prejudique a vida real e seja a porta de entrada para diversos transtornos. Além da ansiedade, a gente, por ficar muito nas redes sociais, pode também desencadear a falta de autoestima, as pessoas não me curtem, as pessoas não conseguem, não gostam de mim, e aí a gente começa a ter problema de autoestima, de falar que eu não me acho bonita, eu me acho feia, as pessoas não me vê, e isso pode desencadear uma depressão, uma tristeza profunda. Cristiane ainda reforça que para conseguir o sonhado autocontrole perante o aparelho é preciso primeiramente admitir o vício e a partir daí fazer um planejamento. Então a pessoa ela precisa admitir que o tempo que ela passa no celular é muito alto, né, para ela poder fazer as atividades dela. E aí quando ela admitir, ela ter uma rotina, fazer um planejamento do dia. Igual no trabalho, o que eu vou fazer no trabalho? Hoje eu tenho um planejamento, de manhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E depois, qual o momento que eu não preciso usar o celular? Sem contar que o uso do celular em algumas ocasiões é muito perigoso, como no trânsito, por exemplo. Segundo a Administração Nacional de Segurança Viária, o uso dos smartphones ao volante aumenta em até 400% os riscos de acidentes, sendo responsável pela terceira maior causa de mortes no trânsito do Brasil. O alerta foi dado. O segredo é o equilíbrio. Não vamos brincar com a sorte, né? É isso aí, o alerta foi dado. E para conversar com a gente sobre este assunto, recebo aqui no estúdio do Notícias de Jacareí o psicólogo Wagner Carvalho. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado, Daniela. Wagner, como a gente viu hoje em dia, né, não tem como fugir. A gente faz tudo pelo celular, a gente trabalha, para diversão também. Como identificar os principais sintomas de que você está passando ali da conta? O principal deles é a ansiedade que dá quando a gente esquece o celular ou quando ele está inacessível, quando ele quebra. Então, aquilo que a gente sente quando falta a síndrome que seria o viciado, quando ele não tem a droga dele, então ele entra em abstinência. A abstinência do celular é a principal causa, forma de mostrar em que a dependência está num nível exagerado. Okay? E no dia a dia também a gente pode identificar, por exemplo, às vezes no trabalho, falta de atenção, ou às vezes a gente está conversando com algum amigo, algum familiar na mesa, mas a pessoa está ali no celular, né, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo também. Seria um dos indícios de que a pessoa está ali passando da conta? Sim, ou ouvir o que as pessoas que estão no nosso entorno, né, que a gente convive, as reclamações delas de que você não está dando atenção, que você não está atento ao que está acontecendo no entorno, e aí uma autocrítica, ver o quanto isso está realmente acontecendo. Então você pode olhar, se pegar em momentos de convívio social em que você deveria estar participando e não está preso ao celular, por motivo que não necessariamente seria útil, necessário você estar com o celular à mão ou estar com o celular sendo utilizado para ver coisas que não são de emergência, ok? E é um fator que pode levar, como a gente mencionou na matéria, a muitos transtornos, a ansiedade mesmo, que eu acho que é uma síndrome que afeta a maior parte da população hoje, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ansiedade, até autoestima mesmo, né? Quando você fala você tá com o celular, tá numa rede social, você posta uma foto, posta alguma coisa, fica naquela ansiedade, né? Assim, será que alguém curtiu? Será que alguém comentou? Então fica com o celular ali o tempo todo na mão. Então, esse é um ponto mais, né, é o principal dessa questão, né? Na verdade, não é ansiedade só gerada pelo uso. A pessoa já tem um processo de ansiedade nela, ou ela também pode ter
a depressão, né, que faz com que ela fuja para o celular, para que ela possa ali tentar fazer uma interação com o mundo. Então, a gente entender o motivo pelo qual você está buscando aquela tecnologia, o motivo pelo qual a gente está buscando aquela forma de contato com o mundo que o celular oferece, é importante. Por isso é importante que não só você tenha a consciência de que você está usando demais, mas que você busque a ajuda de um profissional, caso isso seja detectado, falado, mostrado pelos familiares, que isso está acontecendo. Então, busque a ajuda de um profissional para que você possa entender o motivo pelo qual você está buscando esse recurso, né? Qual é o vínculo que você está tendo, porque sozinho é muito difícil da gente conseguir chegar a esse motivo, né? E aí sanar realmente a causa, diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, e aí você poder ter uma relação boa com esse aparelho que, de certa forma, quando bem usado, é fantástico. Sim, a gente precisa, né? Hoje em dia não tem mais como fugir. Você falou dessa questão da causa, é bacana para que o tratamento seja efetivo, né? Porque senão fica uma coisa genérica, aí a pessoa acaba, né, infelizmente, não resolvendo esse problema. E isso pode gerar até uma ansiedade maior, né? Porque a partir do momento que eu identifico que eu tenho o problema, que eu tenho esse vício, né, a nomofobia, e não sei como tratar, então ficar só na identificação gera mais ansiedade, gera mais angústia, né? Então, como eu faço? E esse como eu faço não é uma receita de bolo, não é uma coisa que alguém possa dizer, simplesmente você deixa o celular de lado, não resolve. Você precisa entender por que você busca, e aí, a partir do momento que você entende, com a ajuda do profissional, você pode ir aos poucos trabalhando essa causa e aí resolver a questão principal. E, Wagner, uma coisa que foi frisado pela psicóloga na matéria, é sobre o planejamento. O planejamento funciona para tudo, não para tudo nessa vida. Mas como botar isso na prática, né? Eu preciso me planejar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, mas como eu conseguir botar isso em prática para auxiliar também nessa questão do celular, para você ter as horas certas, digamos assim, para você se conectar com o aparelho? Isso funciona bem para aquelas pessoas que são disciplinadas, né? Então a gente tem realmente colocar um planejamento, uma ideia de quantas horas. Primeiro, existem aplicativos que conseguem mostrar para você qual o tempo que você está usando e no que você está usando mais, né? Esses aplicativos ou os próprios sistemas operacionais novos, hoje eles já têm isso nos celulares. Isso facilita um pouco identificar e aí você tentar corrigir por meio de se disciplinar, dizer, vou usar o celular tal hora e tal hora, né? Isso para quem não trabalha dependendo do celular. Então, por isso que é importante cada caso, a gente analisar cada caso para que o profissional possa ajudar você nesse processo de estruturar melhor, fazer esse planejamento de como usar melhor, né? E aí você conseguir ter mais efetividade. Porque, infelizmente, a gente tem uma sociedade brasileira que é muito pouco disciplinada para o planejamento. Então, a gente não planeja muitas coisas. A gente vai vivendo a vida sem planejamento. Não é cultural. Não é cultural, né? Então, outros países têm uma cultura maior de planejamento, de autodisciplina, não é o nosso caso. E, por isso, essa questão de você se autodisciplinar para esse tipo de atividade de mexer com o celular, que é uma coisa que está tão fácil, que está tão à mão, que só depende da gente mesmo, e sempre pega sempre aquela desculpinha, não, mas é só mais um minutinho, esse só mais um minutinho, acabam somando e virando horas no uso do aplicativo, do aparelho. Radicalismos, por exemplo, vou viajar no fim de semana, posso me dar o luxo, vou deixar na bolsa, não vou levar o celular, enfim. Isso funciona ou não? Tem que ser aos poucos, nada de... aquela questão de 8 ou 80 não funciona. Eu vejo como todo vício, né? todo hábito que a gente cria, é difícil a gente se desligar dele. Funciona para você fazer uma limpeza, uma desintoxicação, como se fala, né? Então, aí você pode ir para o ambiente, aprender a curtir mais o ambiente, aprender a estar no entorno, mas é um processo de aprendizado que pode levar tempo, né? Reaprender a conviver com uma tecnologia que te tira da realidade, né, de uma realidade que muitas vezes é sofrida, que muitas vezes é dolorosa para você e te leva para um mundo muito mais fantasioso, muito melhor a princípio, né, ilusoriamente falando, é difícil você resistir a essa troca
O que acontece também com outros vícios, outros tipos de... Então, por isso que é importante a gente entender o motivo pelo qual, para poder fazer o tratamento e não tentar fazer radicalismos, como você falou, de abandonar, né, ou de tentar abandonar por um tempo, mas quando você volta, como outras drogas, a gente volta com mais força, com mais dependência daquilo que a gente vinculou. Sim, a gente falou de planejamento, de se policiar, é uma coisa que, e descobrir as causas, é uma coisa que para nós adultos talvez seja ou não mais fácil. Mas quando a gente trata de crianças e adolescentes, porque aí tem que ter o papel de um profissional e os pais também têm que ficar atentos, né? Tem que ser um trabalho conjunto. Como que a gente trabalha nesse quesito? E, por exemplo, o que muitos pais fazem, você vai ficar tanto tempo no celular, senão você vai ganhar isso, aquilo. Essa também seria uma forma ideal de lidar com a criança nesse sentido? A gente tem muita dificuldade de lidar com as crianças e adolescentes, sobretudo adolescentes, né? Na questão da disciplina das crianças. Então, a gente também vive hoje um momento onde os pais estão muito permissivos com tudo que as crianças e adolescentes querem fazer. Né? Então, acha que é necessário, acha que ele vai ficar fora, ok, tudo é uma questão de equilíbrio, como foi falado na matéria. Então, as crianças e adolescentes precisam também ser disciplinados. Né? Só que o problema é que a gente, enquanto pai, não consegue, às vezes por sobrecarregar a vida com trabalho, por sobrecarregar a vida com outras atividades que precisam ser feitas, se sente culpado, né? E quer beneficiar as crianças e o adolescente com coisas, né? Dando o celular muito novo para uma criança, permitindo que ela fique mais tempo do que o necessário. Então, a disciplina é fundamental. Não precisa barganhar, não precisa colocar uma coisa em função da outra, mas sim dizer, olha, você tem tantas horas para fazer essa atividade, para usar o celular, sobretudo crianças abaixo de 8 anos, né? A disciplina ainda tem que ser muito maior. O problema está realmente mais na gente, que precisa de paz em alguns momentos, e para ter essa paz, né, que acaba dando o que a criança vai ficar isolada lá naquele mundo dela, e aí vai dar sossego para a gente. Então é uma troca que a gente não percebe, não é uma troca consciente, mas que precisa ser pensada para que amanhã isso não venha se tornar uma dificuldade maior ainda para lidar com essa questão. Sim, você bem comentou, né? Hoje em dia a falta de tempo faz com que muitas vezes joga cada vez mais cedo o celular nas crianças, mas é importante que os pais também se policiem, não fazer um esforço mesmo nesse sentido, não estar junto ou fazer outras coisas com os filhos também, né? Pode ser uma opção para que ele deixe o celular de lado, vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa para ter essa vivência, né? Montar um quebra-cabeça, usar outros tipos de recursos, de brinquedos, de brincadeiras que a criança possa desenvolver melhor, né? E também ter disciplina nesse sentido de ter esse tempo para fazer essas atividades que não somente o celular, somente o eletrônico. Não só o celular, que a gente também tem outros tipos de jogos, outros tipos de eletrônicos que também isolam a criança. Tá certo, Wagner. Tudo pode ser feito, pode ser usado, né? Desde que seja com equilíbrio para não ser tóxico, né? Isso para tudo na vida, né? Uma regra básica. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. E o NJ de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo, inclusive as matérias que foram exibidas aqui no Jornal de hoje, no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí e também pelo facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você pode acompanhar ainda o trabalho de todo o Poder Legislativo pelo site jacareí.sp.leg.br. Lá você tem mais informações sobre dias e horários das sessões ordinárias e dos projetos também que serão votados. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na sexta-feira que vem, ao meio-dia. Excelente semana para você. Tchau!